esse assunto de geografia aí com vocês. Então a gente também já está gravando. Primeiro assunto, que é o assunto que mais cai, não só na Unesp, mas em todos os vestibulares que vocês forem fazer, e até mesmo no Enem, com muita força, é a globalização. Que raios que é essa globalização, professor? E antes de falar da globalização, a gente tem que saber como isso aconteceu, por que isso aconteceu, e o que fortaleceu que esse fenômeno acontecesse, né? E aí, quando a gente fala de globalização, a gente tem que entrar também no assunto da industrialização, a gente tem que falar um pouquinho do capitalismo, como ocorreu, quais foram essas fases do capitalismo. E a gente vai falar agora. Então, essas fases do capitalismo, elas foram muito importantes para a gente conseguir estruturar, né, ter essa estrutura da globalização. Então, a gente viu que, com o passar do tempo, a gente conseguiu identificar diversos tipos de capitalismo, né, e a gente vai ver isso agora. A primeira fase do capitalismo, ela foi marcada principalmente ali no século XV, né, até o século XVII, pelas grandes navegações, né, ali na Europa, na Espanha, Portugal, né, principalmente naquelas colônias ali. E o que eles buscavam nessa época, né? Qual era o pensamento deles? A mentalidade deles era ter um ponto forte, né, comercial e mercantilista. Então, eles estavam sempre à procura, né, de novas colônias, né, sempre à procura de conquista de países, territórios, né, para poder se estabelecer como uma grande nação comercial, uma grande nação mercantilista. Porque, no ponto de vista deles, quem tinha mais terras tinha mais poder. Né? Então, novos territórios nessa época significava ter poder. Né? Nessa época, o Estado absoluto era do rei. Então, o rei era esse cara que tinha o maior poder, né, acima de tudo, junto com a igreja, que tinha a sua importância na época. A gente teve o Pacto Colonial, né, onde predominava, né, que algumas colônias só comercializassem coisas com as suas metrópoles, né? E isso aconteceu com o Brasil, aconteceu com várias colônias, o que minou, na verdade, o desenvolvimento de muitos países, né? Porque o que eles mais buscavam nessa época era o metalismo, né? Era ter esse acúmulo de riquezas, o protecionismo, né? Ter mais poder mesmo. Então, essa foi a primeira fase do capitalismo. Então, marcada pelas grandes navegações, marcado pelas buscas de novos territórios, né? E marcado também por um Estado absoluto do rei. Na segunda fase, a gente pode ver que a gente não tinha ali mais um Estado fortão, um Estado gigante, sabe? A gente começou a enxergar que algumas coisas estavam mudando, né, na época. E a época, então, que eu falo, a questão é ali a partir do século XVIII até o século XIX, né? Que foi aí marcado pelas revoluções industriais, que eu já falei lá na aula de 12 e pouco, né? E né, nessas revoluções industriais foram muito importantes para se criar um novo pensamento econômico, né? Porque muitas pessoas não estavam gostando do jeito que as coisas estavam andando, né? Eles enxergavam que a questão da produção não existia, né? Por quê? Porque tudo que era produzido, tudo que era plantado, se eu posso dizer assim, ficava na mão dos reis, ficava na mão do Estado. Então, o que eles queriam? Eles queriam, né, ter um liberalismo, queriam ter uma liberdade econômica, né? E o cara que foi pioneiro nisso foi um cara chamado Adam Smith, que eu acho que vocês já devem conhecer, né? Adam Smith foi muito importante no liberalismo político e econômico também, uma vez que um Estado, um país, né, uma população que vai ficar livre do Estado, né, para comercializar, tem de ser uma civilização muito lucrativa, certo? Certo. Então, nesse momento onde os reis, o Estado tinha a soberania, tinha essa força toda que a gente viu na primeira fase, a gente tinha também uma burguesia brava, uma burguesia que não estava gostando do que as coisas estavam acontecendo. Tinha muita questão da divisão das classes, né? Uma vez que você não fosse do Estado, se você não fosse da família real, se você não fosse da igreja, automaticamente os seus poderes, né, e os seus domínios, né, os seus pertences eram praticamente que escassos.
porque não existia, né, essa organização, essa distribuição igualitária da riqueza, beleza? Então, foi nesse momento em que a burguesia foi a pioneira nisso, né, em trazer esse novo pensamento liberalista, e a partir daí se criou a lei do Estado mínimo, a lei de mercado, a lei que possibilitava os países comercializarem com quem eles queriam, né? E a gente tem que lembrar que na primeira fase não era assim que acontecia, né? Então as colônias tinham que comercializar com as suas repúblicas, né? Então era uma coisa meio injusta, né? A gente sabe que existia muito essa questão do trabalho escravo, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Então vamos para a terceira fase, né? A gente viu que a primeira fase foi uma fase muito difícil, foi uma fase muito dura. A segunda fase foi uma fase onde já houve muitas mudanças importantes, né? Então a gente viu que algumas coisas aconteceram, a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve o avanço da burguesia, que na segunda fase começou a ter uma maior liberdade, começou a ter uma maior força, né? Então foi nesse momento em que houve a queda do Estado, né? Na terceira fase, foi marcada principalmente por ser uma fase financeiro e monopolista, né? Ali marcada entre a Primeira Guerra Mundial, né? E esses acontecimentos aí que eu coloquei em vermelho, eles foram muito importantes, né? Para desestabilizar os altos poderes que tinha na época, né? E quando eu falo de monopolista, eu quero dizer que somente uma empresa, somente um país tinha domínio, tinha força, entendeu? Quando eu falo uma empresa, por exemplo, digamos que a Ford, por exemplo, nessa época em questão, só a Ford produzia carro, só a Ford produzia isso, só a Ford produzia aquilo, a Coca, só a Coca produzia Coca, refrigerante. Então, tinha muito esse pensamento monopolista, né, onde só uma empresa era pioneira em tal setor, né? A partir desse momento, dessa fase, começou a enxergar outros pensamentos, né? Que era o monopólio, que a gente já viu, e o oligopólio. O oligopólio, ao contrário do monopólio, era uma ação que conseguia trazer diversos tipos de empresa, né? Que dominavam, né? Tal área de segmento. Então, a gente viu que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito sangrenta, foi uma guerra que mexeu com as estruturas de todo o globo terrestre. A gente teve a crise de 29, que eu acho que você já deve ter ouvido falar também. Foi uma crise muito importante, porque ela abalou mais ainda, né, o que a Primeira Guerra Mundial já tinha feito. Foi aonde os Estados Unidos sofreu um dos maiores impactos da sua história, né, com a queda da Bolsa de Nova York. E na Segunda Guerra Mundial a gente também viu que muitas coisas aconteceram, né? Então fortaleceu ainda mais o que viria a ser na Guerra Fria, né? A disputa entre capitalismo, socialismo, essa guerra de ideologias, as alianças que foram formadas. Então tudo se encaminhava para um mundo capitalista, para um mundo em que a globalização era necessária. Beleza? Então a quarta fase, que é a fase atual, mais atual que a gente vê, que surgiu ali a partir da década de 70, ela foi pioneira principalmente junto com as evoluções tecnológicas que surgiram na época, o avanço da ciência, né, o celular, o computador, tudo que surgiu, né, com o passar do tempo, que favoreceram, né, essa comunicação rápida, né, esse financeiro, as relações de negócio, né? Com o neoliberalismo, a gente já tinha visto lá atrás que o liberalismo já tinha fortalecido muito essa questão do livre comércio, né? Você conseguir comercializar, conseguir ter essas relações comerciais com quem você quiser, né? A partir do momento em que a gente conseguia ter isso, a gente tinha maior liberdade para produzir, a gente tinha maior liberdade para exportar, né? Então, a terceira revolução industrial foi muito importante por isso, porque já existiam maquinários, né? A produção em si poderia ser muito mais forte do que era, né? E com a questão do neoliberalismo, o Estado não ficava sempre no pé dos produtores, das empresas. Então, as empresas conseguiram ter essa maior facilidade na produção, essa maior facilidade na comercialização com quem eles queriam. Beleza? Então, a partir da década de 70, ficou conhecido aí, né, uma coisa que viria a ser chamada de nova ordem mundial, né, que é a nossa globalização. Show? E aí, gente, vocês estão aí? Estão vivos? Estou indo muito rápido? Tudo certo?
Tudo bem, hein, gente? Vou continuar aqui, então. Então, a globalização, a gente tinha aí... ela é falada muito hoje, entre os historiadores, sempre por duas linhas de estudo, né? Uma, eles falam que a globalização surgiu ali a partir das grandes navegações, né? A partir do momento em que os países europeus foram para a África, conquistaram as Índias, né? Tudo isso. E foi a partir do momento em que um negócio, né? Uma civilização deixa de ser regional para ser mundial, né? E a outra, ela é abordada, né? Com uma nova ordem mundial, né? Que é a partir da década de 70, década de 90, que ele fala, né? Que ele sustenta esse argumento como sendo o período onde a gente tem a interdependência entre as nações. Por exemplo, muitos países ali deixaram de ser dependentes dos Estados Unidos. O Brasil foi um país muito dependente dos Estados Unidos por muito, muito tempo. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil, ele sempre foi pioneiro muito forte na produção de café, né? Só que a gente não tinha, né, por um longo, longo tempo, a gente não tinha essa facilidade de comunicação, a gente não tinha essa possibilidade essa liberdade econômica de produzir e de exportar para quem a gente queria, né? A contrapartida disso, os Estados Unidos, né, ele era um grande consumidor de café, né? Ao comprar esse café, ele tinha essa liberdade de produzir também o café e exportar o nosso café. Então, começou a virar meio que um sistema de cadeia, né, a partir disso. Com essa interdependência, os países e as nações começaram, né, a ser muito mais dependentes, né, e começaram a ter novas relações econômicas, né. Isso aconteceu ali pós a Guerra Fria, né, com o neoliberalismo. E aonde que a gente enxerga essa globalização? A gente pode enxergar ela em vários quesitos, em várias áreas, né? Pode ser ela econômica, pode ser a social, cultural, política e ambiental, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Burger King, né, que eu coloquei aqui para vocês. Hoje, né, a gente sabe que o Burger King, ela tem, né, de filiação os Estados Unidos, né, mas a gente também sabe que qualquer lugar que a gente for no mundo hoje, possivelmente a gente vai encontrar um Burger King, certo? Sim, por quê? Porque o Burger King não é somente um lanche, né, um local. O Burger King virou uma referência em lanches, em comidas de fast food, né? Assim é o Burger King, assim é o McDonald's, assim é a Adidas, né? E a questão da globalização facilitou muito nas transações financeiras, na comunicação, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo muito bom aí, gente, hoje. Se você é dono de um mercado, por exemplo, e você trabalha com maquininha de cartão, né, que é uma coisa que também revolucionou muito essa questão das transações financeiras e do modo das pessoas comparem as coisas, né? Porque hoje em dia, poucas pessoas realmente saem com dinheiro na mão para comprarem as coisas, certo? Sim, o mundo mudou, né? A mentalidade das pessoas mudaram também. Então, vamos pensar, você é dono de um mercado, uma pessoa vai comprar na sua loja, ela te passa o cartão. No momento em que ela passa esse cartão e que ela põe o cartão na máquina, automaticamente a sua maquininha, ela vai enviar um sinal, né, até o banco dessa pessoa, para verificar se essa pessoa tem limite, né, verificar se ela tem limite e tal. Se ela tiver limite, beleza, vai aparecer lá, transação aprovada, show, em segundos, né. Então, é muito interessante a gente ver tudo que acontece dentro de apenas um objeto, né? Como as transações, né, ficaram cada vez mais rápidas, né? A forma das pessoas negociarem os seus produtos. Isso é muito interessante mesmo, né? A contrapartida também, é muito legal a gente falar que as coisas começaram a ficar muito mais seguras, né? Porque a internet mudou, está cada vez mais rápida. A partir do momento em que as pessoas também vão usar a internet para as coisas boas, elas vão usar a internet para as coisas ruins também. Então, sempre tem as pessoas com uma má índole, sempre tem as pessoas querendo sujar o seu nome. Então, se uma pessoa vai lá e ela vai com um cartão que não tem limite, né?
ou ela vai com cheque sem fundo, né? Sempre tem isso. Automaticamente, se ela passar o cartão, o banco também vai verificar se essa pessoa tem fundo, vai verificar também se esse cartão pertence à pessoa, porque em alguns cartões você precisa colocar a senha certa, ou você precisa pôr o seu CPF. Então, geralmente, o banco vai verificar se a pessoa tem ou não, e se ela não tiver, possivelmente a pessoa está tentando fraudar ou enganar você. Beleza? Então é muito interessante a gente ver aonde a globalização ela está. Né? E também ela é muito interessante. E como que isso aconteceu, né? Como eu já falei, o capitalismo ele teve um avanço muito grande. Porque a partir do momento da queda do Muro de Berlim, a gente viu que o socialismo meio que quebrou, né? A gente não enxerga mais países socialistas hoje, realmente são as exceções, né? A gente deixou de ter um mundo bipolar, né? Para começar a engatinhar e ter um mundo multipolar, onde a gente não tinha mais União Soviética e Estados Unidos, a gente tinha muitos polos que trabalhavam ali e que tinham, sim, o comando da nação. Né? A gente teve também a redução do poder do Estado, né, para deixar, né, esse poder nas mãos da iniciativa privada, que cada vez mais começou a ganhar sua força. Com o quê? Com o avanço também das empresas transnacionais e multinacionais, aonde a gente começou a enxergar que em certo momento não existia mais esse limite geográfico, porque uma empresa que pode estar lá no Taiwan, ela pode vir aqui para o Brasil. Entendeu? Primeiro momento. Então, o primeiro momento da globalização, o que eles queriam, o que eles buscavam? Nesse primeiro momento, eles queriam ganhar escala, né? Queriam subir, queriam ser reconhecidos, né? Inicialmente, no ponto de vista econômico, político, ele foi muito importante na questão da comunicação, né? Na questão das transações nacionais, social, cultural, esportivo, né? Então é muito interessante a gente ver aonde ele está, né? Hoje, a gente pode ver, por exemplo, tem um esporte que ele é muito interessante. A gente tem a NFL, né? Que é o novo futebol americano. Eu sempre vejo esse exemplo. E tem um evento conhecido, né, que é o Super Bowl, que é um dos maiores eventos do planeta. Então, é um evento que reúne milhares e milhares e milhares de pessoas em um estádio, né? Esse evento ele é televisionado pelo mundo inteiro, né? É o evento que mais mexe com a transação de apostas, né, e negócios, né? É o evento que mais desembolsa em dinheiro de premiações de jogadores, né? Na questão dos shows, porque é um evento assim, multimilionário, televisionado pelo mundo inteiro, shows dos artistas mais renomados do mundo. Então a gente pode ver que a globalização ela está aí, né? Porque anteriormente esse esporte ele era basicamente um esporte assim de rua, ele não era conhecido, né? Somente nos Estados Unidos, mas não era um esporte que tinha esse poder, que tinha esse potencial, né? Com a globalização, com o avanço das tecnologias, com o avanço da iniciativa privada, né? Começou a ver esse potencial e hoje a gente vê aonde esse investimento aconteceu. Isso é na NBA, isso a gente vê em milhares e milhares de esportes, né? E em outros setores também. No segundo momento, eles queriam, né, atravessar e começar a investir em novos processos, principalmente os processos envolvendo a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é muito legal a gente usar esse exemplo. Acho que a maioria de vocês aqui deve ter ali a idade na casa de 17, talvez 18 anos, 19, 20. E acredito que vocês começaram a ter celulares aí, talvez cedo, talvez tarde, né? Mas eu tive meu primeiro celular com 16 anos, né? Foi um celular bem simples, né? Mas desde essa época eu comecei a enxergar, né? Comecei a ver o avanço dos celulares, né? Como isso era enxergado na época. Porque vocês podem até perguntar isso para os seus pais, né? Que eles vão falar a verdade. Geralmente, os produtos mais antigos, né, produtos em geral, que eu falo, celular, geladeira, fogão, eles realmente duram muito, né? Muito, 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 né? Enquanto os produtos mais novos, os mais tecnológicos,
ele geralmente vem com uma vida útil muito curta, meio que já programada. Então, foi nesse momento em que ele viu que a tecnologia estava crescendo, que eles queriam, né, começar a acelerar, né, essa cadeia do consumismo na gente, né? Que é um momento em que a gente compra um celular, mas a gente sabe que já tem um celular mais novo lançando, e a cada mês, a cada mês, a cada mês tem novas novidades, entendeu? E cria essa ideia de marketing que a gente sempre tem que estar, né, com o novo, com a novidade, né? Sempre tem que estar perto da maré. E isso é uma coisa muito louca, porque eu gosto muito de usar meu exemplo, porque eu tenho meu celular faz 3 anos. E o celular, cada vez mais, ele vem tendo novas funções, e tem novas câmeras, e consegue fazer coisas diferentes, e aí teve a novidade do touchscreen, que foi uma coisa, nossa, na época. E hoje eu fico pensando, tipo, o que o celular pode fazer, mais do que ele já faz. Ih, rapaz, mais do que ele já faz, né? É uma coisa a se pensar, né? Porque o celular já ultrapassou até mesmo os computadores em certos pontos, né? Foi um momento muito forte. Um momento muito forte. Foi nesse momento também que a gente começou a encontrar, né, ter aí um encontro de culturas. O que é esse encontro de culturas? Foi a partir do momento em que a gente conseguiu ver que novas nações, novas pessoas estavam começando, né, a se encontrar, começando a formar laços, né, começando a formar correntes, né? Então foi nesse momento em que as distâncias entre as pessoas começaram a se encurtar, né? Essa coisa de você ter que falar com a pessoa, tem que ir até a pessoa, deixou de existir. Por quê? Porque tem o celular, você tem o Facebook, você tem o MSN, você tem isso, aquilo, você tem o Skype. Então você vai falar com qualquer pessoa através do celular, entendeu? Então, com esse encurtamento das distâncias, os estigmas começaram a cair, né? As pessoas começaram a se encontrar, as culturas começaram a se chocar, né? Isso teve seu lado bom, né? Porque o Brasil sempre foi um país muito miscigenado, mas a gente vai enxergar que também teve algumas coisas ruins, né? O que aconteceu? Quais foram os caminhos aí que a globalização tomou no final? A gente viu que foi acontecendo, né, um hibridismo cultural, né, um choque de culturas, né? A gente viu que muitos países começaram a meio que fechar as suas portas para os imigrantes, começou, né, ter essa diversidade cultural, e começou também, né, ter essa coisa muito chata, que é a xenofobia, além de outras fobias, né? Então, que é a aversão aí ao estrangeiro, que é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa, entendeu? O Brasil também tem muitos casos de xenofobia, mas a gente sabe que países como a Europa e os Estados Unidos vivem isso meio que diariamente, né? É uma coisa muito chata. E a gente tem que entender que muitas das pessoas, elas vêm para cá com praticamente o mesmo intuito, né? Que é melhorar as condições da qualidade de vida. E aí eu posso dar milhares de exemplos para vocês. A gente teve os japoneses, a gente teve os haitianos, né? Que migraram para o Brasil depois do desastre no Haiti. A gente teve também os muçulmanos, né? Os refugiados, e aí vai. Beleza, gente? Então, foi aí um compilado para vocês da globalização. Agora a gente vai falar um pouquinho das fontes de energia. Então, quando a gente fala de fontes de energia, é meio óbvio falar isso, mas a gente sempre trabalha em cima dessas duas linhas de estudo, né? Que são as fontes renováveis e são as fontes não renováveis, né? É meio óbvio falar isso, mas é importante a gente falar isso. E quando a gente fala de fontes não renováveis, a gente tem que entender, né, e sempre ligar que a gente está falando dos combustíveis fósseis, principalmente, né, que são as principais fontes, né, de energia hoje utilizadas, né, e que não tem essa renovação constante, né, quanto as fontes renováveis. Então, quais são essas vantagens de usar uma fonte não renovável? Primeiro, que ela não vai possuir tantas restrições geográficas assim, né? A gente pode encontrar essas fontes, utilizar elas em muitos ambientes, ela é muito adaptável também, e elas possuem aí um baixo custo de implementação, né? E tendo um retorno financeiro muito rápido também. Então, essas seriam as vantagens de se usar uma fonte de energia não renovável. Em contrapartida, a gente tem as desvantagens. Quais seriam essas desvantagens?
Primeiramente, basicamente, né, eles são altamente poluídos, e aí já entra também uma questão geopolítica, a gente vai falar na frente, né, que é o quê? Basicamente, eu vou usar o exemplo do petróleo, hoje. Se a gente parar a pensar hoje, né, ou voltar no tempo, a gente olhar no mapa e ver quem tinha petróleo, quem queria ter petróleo, virou meio que um jogo de war, assim, sabe? Porque todo mundo queria ter, tinha essa disputa entre nações vizinhas, porque todo mundo queria ter, ninguém queria perder para o outro, porque tinha, né, essa mentalidade na cabeça de que era um recurso meio que escasso, né, no mundo, né? Existia essa valorização do petróleo de maneira que os barris de petróleo só cresciam, só se valorizavam, então ficavam cada vez mais caros, né? Até a Guerra do Golfo, né? Que a gente já ouviu falar também. E como eu falei, de política, né? Tanto na sua utilização quanto na exploração. Por quê? Porque a gente sabe que os barris de petróleo, né? Eles não são uma fonte renovável, então em algum momento eles podem acabar, né? Tem que ter uma alta tecnologia envolvida nele, né? Existia sim essa má distribuição de recursos, então não eram eles não eram bem localizados, assim se eu posso dizer, e todo mundo queria. Então, a partir do momento em que a gente tem fontes escassas, né, que são aquelas fontes do futuro, imagina isso, todo mundo queria produzir, todo mundo queria energia. Aonde a gente vai ter energia? Do Oriente Médio. Todo mundo sabia que o Oriente Médio era o ponto forte do petróleo, então todo mundo partiu para o Oriente Médio, né? Mas a gente sabe que isso não vai dar certo. A gente sabe que isso em algum momento não vai dar certo, né? E foi o que aconteceu. Existiam diversos tipos de guerra, diversos tipos de conflito envolvendo os americanos, né? E deu no que deu no final. A gente vai falar um pouquinho agora de algumas energias não renováveis, né? Entre elas, a nuclear, que se baseia aí basicamente no enriquecimento do urânio, né? Através de um processo bioquímico. E ela pode ser utilizada basicamente com duas finalidades. Primeiramente, a produção de energia, né? Que é visto com ótimos olhos, né? Ela é uma fonte de energia muito rentável. E também é utilizada para o uso bélico, né? Que a gente já viu, né? Armas nucleares, bombas nucleares, que vem virando pauta aí nos noticiários dos últimos anos, né? Quais são as vantagens aí, então, de uma energia nuclear, né? Ela não é um poluente atmosférico, né? Então, ela é uma grande emissora, né, de radiação, porém, poluente atmosférico ela não é. Ela tem, assim, uma grande capacidade de energia, e quando eu falo capacidade, eu falo de produzir energia, de armazenar energia, né, em um mesmo espaço. Então, tem essa versatilidade geográfica, porém, também tem esses altos custos de implementação, né? Então, não é em qualquer lugar que a gente pode construir um centro nuclear, de energia nuclear, entendeu? Uma usina. Não é em qualquer lugar, né? A gente pode ver que muitas cidades que têm usina nuclear, elas meio que são isoladas da cidade, sabe? Então, tem isso. Quais são as desvantagens? Então, a gente tem um alto custo de implementação. É muito caro, muito caro. Ela demanda também uma mão de obra muito qualificada, então realmente tem que ser pessoas muito boas para trabalhar naquele lugar, pessoas que realmente estejam dispostas a sair, né? A questão geopolítica também, ela é muito abordada, mais pela questão do uso bélico, né? Porque todo mundo, praticamente o mundo todo hoje tem armas nucleares, né? Então, isso não é visto com bons olhos, principalmente pela ONU. Então, o que é importante a gente falar é que hoje muitos países eles vêm sendo contidos, né? Principalmente através de militares. Por quê? Porque qualquer país que perda a linha em algum momento e que ameace, né, uma nação com uma arma nuclear, a gente já sabe o estrago que vai acontecer. Além disso, a gente tem também um risco ambiental, né? Por se tratar de uma radiação que vai se propagar pelo ar, pode acontecer milhares de tipos de acidentes, né? Além do descarte também do resíduo, né? Porque esse resíduo ele não pode ser descartado em qualquer lugar. Então, o descarte inadequado de urânio
pode ser muito prejudicial à saúde das pessoas. E aqui do lado eu coloquei alguns acidentes que aconteceram, né, envolvendo o nuclear. Chernobyl, que eu acho que é uma das mais conhecidas que vocês conhecem. A gente teve a Césio 137, que foi aqui no Brasil, na década de 80 para 90. E a mais recente foi em Fukushima, no Japão, né, ali no ano de 2011. Também fez um grande estrago. E a gente vai falar agora da energia eólica, gente. Vamos falar agora das fontes de energia renováveis, né? A eólica é conhecida, né, basicamente pela utilização de grandes campos, né, como os famosos cataventos, que a gente está vendo aí no GIF, né? Eles geram aí uma grande quantidade de ruído, né? E possuem um alto potencial aí de conversão, né? A energia física para a energia elétrica. Solar. A energia solar, ela não é uma energia poluente, né? Ela é conhecida hoje como a energia do futuro, junto com a energia eólica. Hoje, ela é uma das energias mais rentáveis, assim, que as pessoas têm para investir. Tanto é que, na maioria das casas populares que a gente vê hoje, todas, né, ela vem com a tecnologia solar. Ela possui, sim, esse recurso, né, de economia energética, né? E por se tratar de um país onde a gente tem, né, ficar ali próximo da linha do Equador, ser um país litoral também, tropical, litoral, é um país muito quente, é um país que tem essa incidência solar por todo o território brasileiro durante o ano todo. Então, o sol aqui não é problema. Então, a gente tem sol. Então, a energia solar também é vista com ótimos olhos pela gente. Biomassa. A biomassa, ela é uma energia, né, que provém aí do aproveitamento de recursos naturais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, ali proveniente da produção de etanol. Ela possui uma grande versatilidade geográfica, porque ela pode ser manuseada, né, em diversos tipos de ambiente, né, com a facilidade. Ela também é muito poluente e ela tende a prejudicar não somente o solo, mas outros tipos de fins alimentares, como, por exemplo, se você tiver um sítio, se você tiver cana, e se você quiser utilizar essa energia biomassa, e no mesmo ambiente você quiser produzir tomate, ou produzir qualquer tipo de outra coisa, esses fins alimentares que estiverem próximos, eles tendem a ser prejudicados, beleza? Então, essas são as vantagens da biomassa aí. A gente tem a hidrelétrica, que é a energia mais utilizada no Brasil hoje, né? Ela causa hoje severos danos ambientais, né? Então, quando a gente pensa na energia elétrica, a gente tem que pensar que a gente está falando de uma bacia, né, de rios com muitas quedas, com muitas correntezas, com muitas declives, e isso geralmente é adaptado, gente. Então, quando a gente fala de implementação de hidrelétricas, de redes hidrelétricas, esses locais, esses ambientes, eles são adaptados. Então, diversos tipos de animais, muitas árvores são desmatadas. Então, a gente tem diversos tipos de impactos ambientais e sociais. Por quê? Porque diversos tipos de pessoas que vivem próximo dessas regiões são impactadas, que é o caso da população ribeirinha, né? Então, a gente tem aí também as restrições geográficas que eu já falei, porque para implementar uma fonte hidrelétrica, a gente precisa ter o quê? Primeiro, um local onde a gente tem um regime de chuvas parcialmente regulado, né? Então tem que ser um lugar que chuva bastante, regularmente. A gente precisa de um rio perene, né? Tem que ser um lugar que chuva, e um rio que esteja ali durante o ano todo, e tem que ser um rio onde tem um relevo planáltico. Então, com muitas correntezas, com muitos obstáculos, né? Para que essas quedas de água forneçam energia. E como está a nossa matriz energética hoje? Então, a gente tem aí a energia hidráulica, né, como a principal. Essa energia ela provém aí das hidrelétricas. A gente tem a biomassa também, ganhando muito espaço. A gente tem a solar também, que eu não coloquei aí, mas ela aparece aqui também com 15%, né? O gás natural, o petróleo, a eólica, que ainda é visto como uma energia do futuro, apesar de ser uma energia muito cara, a gente tem que lembrar disso. O carvão mineral,
a energia nuclear e outras. Beleza, gente? Então, essa foi o nosso resumão de fontes de energia. Se tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo aí? Se for me aceitar aí, todo mundo pro celular, vou ter que sair do PC. Caio. Não apareceu nada aqui. Tá, vamos continuar aí, gente. E quem é, hein? Então, vamos falar agora da industrialização, né? Desde dessa industrialização no Brasil e também no mundo, né? Porque quando chegou, né, esses burburinhos de industrialização no Brasil, eu falei para vocês que quem trouxe isso foi Getúlio Vargas, né? No seu primeiro mandato. Nessa época, ele tinha diversos tipos de desafios, né, para o Brasil. E o principal deles era tirar o Brasil de uma crise econômica, porque a gente estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial, a gente estava passando pela crise de 29, né? Então, não foi um período muito fácil para Vargas. Além disso, ele queria promover, né, a integração econômica do país. Por quê? Porque o Brasil sempre foi formado por diversos tipos de arquipélagos econômicos. Então, na região norte, a gente tinha a cana, no sudeste, a gente tinha o café, no sul, a gente tinha a pecuária, né? Mas era tudo fragmentado, era tudo dividido, não tinha aquela união. Então, Vargas queria promover essa integração entre as regiões. Outro quesito muito importante, ele queria desenvolver o mercado interno, porque a partir desse momento que ele desenvolve o mercado interno, ele não vai precisar ficar dependente de outros países, né? E acho que o mais importante que ele pensou na época era a política de substituição de importação, porque era o que ele queria. Qual era o intuito disso? O intuito disso era que o Brasil começasse a produzir tudo que a gente importava dos países europeus e americanos, porque só assim a gente deixaria de ficar dependente de outras nações, beleza? E de que forma que ele queria fazer isso? Porque não poderia fazer isso do nada, né? Então, ele começou ali a se estruturar, né? E baseou o seu estado em indústrias de bem, que são essas daqui que você está vendo, né? Então, o estado ficaria com posse, né, da indústria de bem. Então, a gente tinha a Petrobras, a Eletrobras, BNDES, a gente tinha a CSN, então a gente tinha uma companhia siderúrgica de energia, a gente tinha um banco para financiar, a gente tinha a Eletrobras, a gente tinha combustíveis, né? E a iniciativa privada, que eram os coronéis, que eram os fazendeiros, os empresários, ficariam aí com posse, né? E ficaram responsáveis também pela indústria de consumo. Então, tudo que fosse de consumo da população ficaria aí nas mãos da iniciativa privada. Né? E foi uma coisa que funcionou, né? Então, esse foi o primeiro período da industrialização no Brasil com Getúlio Vargas. Né? Após Getúlio Vargas, a gente teve um cara muito importante também, que foi Juscelino Kubitschek, ou JK. Né? Que após esse período, ele também tinha muitas metas para o Brasil crescer, né? Então, o seu lema, na verdade, era 50 anos em 5 anos. Ou seja, ele tinha diversos tipos de metas, queria fazer muita coisa em um curto período de tempo, né? E como que era o seu estilo? O seu estilo, ele era muito próximo ao estilo de Vargas. Então, ele era muito patriota. Né? Ele queria ver o Brasil crescer de qualquer maneira. Queria que o Brasil deixasse de ser dependente de outros países, né? Então, tá. E qual foi a importância disso, né? Quais foram as importâncias? A gente sabe que ele já tinha um plano de metas. E o seu último plano de metas era construir nossa capital, Brasília, né? Outro ponto importante que ele queria, trazer o modal rodoviarismo. Né? Esse modal rodoviarismo era basicamente para abrir as portas, né, para as empresas transnacionais, né, fazer com que o trajeto dentro do território brasileiro ficasse uma coisa mais limpa, né? A partir do momento disso, foi quando a gente viu que as empresas transnacionais entraram no Brasil, foi quando chegaram os automóveis, né? Então, a partir daí, tudo começava, né, a encaminhar para um retorno financeiro, né? Então, a gente sabe que todo governo que se preze tem as suas obrigações, né? E com o Juscelino Kubitschek não era diferente.
Então, ele tinha que investir em saúde, educação, transporte, indústria e energia. Só que ele pensou, eu vou investir em coisas que realmente deem um retorno mais rápido. E foi o que ele fez. Ele investiu em indústrias e investiu em energia. Né? Basicamente, foi isso que ele fez. Então, como que funcionava a sua economia? Né? Então, eles tinham o tripé econômico, basicamente, né? Onde as indústrias de base, assim como foi com Vargas, ficaram na mão do Estado, né? Estado aqui. As indústrias de bens duráveis, né? As indústrias de consumo, ficavam na mão dos empresários. E as indústrias de bens duráveis, né? Então, era automóveis, era todo tipo de indústrias estrangeiras ficaram na mão dos empresários das empresas internacionais. Beleza? Então, esse era o tripé econômico de Getúlio Vargas. De Getúlio Vargas, não, de Juscelino Kubitschek. Após isso, a gente teve um período muito pesado, né, na nossa história brasileira, que foi o período dos militares, né? Ali na década de 70, a gente teve diversos tipos de comando nessa época, mas um que eu quis destacar com vocês aqui foi o período do general Emílio Médici, né, que é esse cara aí da foto que vocês estão vendo. Ele, a princípio, não queria ser presidente do Brasil, nunca quis, não tinha esse intuito, né? Mas através de um golpe, teve na época, através de indicações também, ele acabou sendo uma escolha dos militares, né? Aonde, né, o seu comando, o seu poder, era basicamente deixar o comando nas mãos do exército e tudo baseado no uso da força, né? Então, a gente sabe que essa época é um período muito triste, muito pesado da história brasileira, né? Onde diversos tipos de pessoas foram assassinadas, né? Foi um período também onde teve uma grande ameaça comunista dentro do Brasil. Então, aquela história que Getúlio Vargas queria, que JK queria, de fazer essa integralização das regiões, era muito importante, porque uma vez que a gente não tivesse regiões unidas, para um grupo de pessoas, de rebeldes, invadir o nosso território, seria muito fácil, né? Então, a partir do momento que a gente está junto, que a gente está unido, tudo fica mais difícil, né? A gente teve também a ocupação de diversos tipos de regiões, a Revolução Cubana, né? Isso já foi o período da Guerra Fria, né? E aí, a gente teve depois o fim do milagre, né? Foi aí no período dos militares, que apesar de ter um grande crescimento econômico, depois a gente viu as consequências disso, né? Foi conhecido também como a década perdida, porque apesar de ter muitos ganhos financeiros, a gente teve muitas muitas perdas, né? Tanto sociais quanto culturais, né? Que a gente pode ver. A gente teve também a crise do petróleo, que influenciou o mundo todo, né? E a gente teve também outros ganhos sociais e culturais, principalmente na música, né? Na cultura. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização no mundo, né? O que é interessante a gente saber é que as revoluções industriais elas foram muito importantes, né? Como já falei, e dois movimentos muito importantes que eu acho que vocês já devem ter visto nos vestibulares foram o Fordismo e o Toyotismo, né? O Fordismo ele era um sistema que se baseava basicamente em produção em massa. Então eles queriam produzir, né? Sabendo disso, a gente tem que saber que os funcionários, todo mundo que trabalhava nisso, se baseava basicamente em um trabalho repetitivo. Mas por quê? Né? Na cabeça deles, né, nesse sistema, uma pessoa que faz, né, um produto, ela pode errar, mas a partir do momento em que ela começa a fazer um trabalho repetitivo, começa a repetir as coisas que ela está fazendo, em algum momento ela vai chegar perto da perfeição. Então era a partir disso que eles queriam fazer uma coisa rápida, né? E sem perder tempo. Então existia sim essa coisa de padronização. Então era sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Por isso, nessa época foi muito difícil eles conseguirem sair desse padrão, porque chegou um momento em que todos os seus produtos eram iguais. Então não tinha essa coisa de se modernizar, né? Acompanhar o mercado, sabe? Tudo era muito, tava ficando muito para trás, né?
Então, foi aí que a gente começou a perceber que o Fordismo estava começando a perder o seu poder, né? A sua influência. Por quê? Porque tudo aconteceu devido a um erro de visão no mercado. Por quê? A gente tem que pensar que o Fordismo ele era um sistema que pensava em produzir, né? Basicamente isso. Só que eles pensavam em produzir tão bem, que os produtos eles começaram a durar muito, né? E hoje, quando a gente pensa em um produto que dura muito, é difícil a gente pensar que as pessoas vão comprar tantas coisas assim, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Ford, ela, sei lá, produziu uma geladeira. Hoje, se a gente for pensar nas geladeiras que eram fabricadas lá atrás, a gente sabe que as geladeiras antigas elas duravam muito, né? A partir do momento em que os seus produtos começam a durar muito, fica muito difícil a gente conseguir vender novas geladeiras para esse público em questão. Então, como eles tinham produtos muito duráveis, né, e o seu pensamento era basicamente produzir, o mercado ele foi evoluindo, foi crescendo e o Fordismo foi ficando para trás, né? A partir disso, né, desse erro de visão no mercado, surgiu aí uma desconcentração dos países ricos, né, que se concentravam ali na Europa, e né, eles começaram a migrar aos centros onde eles viam essa oportunidade. Então tinha Ford lá no Japão, tinha Ford no Brasil, tinha Ford na África, na Ásia, na China, todo lugar começou aí a se expandir o Fordismo, certo? Então foi aí que depois, né, de bom tempo, veio surgir aí o Toyotismo, né, que era totalmente diferente, né, do Fordismo, né, que se baseava aí em um sistema flexível. E quando eu falo flexível, eu estou querendo dizer que era um sistema adaptável, ou seja, era um sistema que acompanhava o mercado, acompanhava a população, né, as mudanças, e isso era muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que hoje, né, a gente usa um tênis, a gente usa um celular, né, 5 anos depois a gente sabe que as coisas vão mudar. Então, era muito importante que o toyotismo fizesse essa pesquisa de mercado, soubesse o que as pessoas estão gostando, soubesse o que as pessoas gostam de usar, né, tivesse essa pesquisa de opinião. Isso era muito importante, né, isso era baseado no coisa. E tudo foi baseado, né, para evitar os erros que o Fordismo tinha conseguido. Eles tinham um lema, né, que é o lema Just in Time, que era no tempo certo, né, produzir no tempo certo. E foi aí que eles conseguiram entender que o mercado estava indo na direção contrária. Porque enquanto o Fordismo tinha essa mentalidade de fazer uma produção em massa muito grande, muito grande, muito grande, o toyotismo não. Ele era produzido de acordo com o mercado, de acordo com a demanda. Então hoje, eu não vou produzir 1 milhão de tênis se o mercado não tem essa demanda, entendeu? Eu vou produzir 100 pares de tênis, porque é algo que eu consigo vender, é algo que eu sei que eu vou vender. Então, hoje, muitos adotam, né, esse estilo de pensamento, né, a oferta e demanda. Né? Então, quando eu sei que eu tenho um público-alvo, esse público-alvo vai comprar um produto, a partir daí eu posso começar a produzir. Então, esse era o pensamento do toyotismo. Né? Então, foi a partir daí que também que muitas coisas mudaram no toyotismo. Que enquanto o Fordismo tinha produtos muito bons, produtos que em certo momento ficavam obsoletos, né, e que duravam bastante, no toyotismo não, era tudo diferente, né, porque a gente tinha essa diversificação de produtos, a gente tinha produtos que atendiam diversos tipos de público-alvo, né, então tinha para criança, tinha para adulto, tinha para idoso, só que em contrapartida eram produtos pouco duráveis, né, existia sim essa obsolescência programada. Então, eles produziam sabendo quando o seu produto já ia ficar obsoleto, quando ele ia deixar de funcionar, certo? Sabendo disso, eles sabiam que automaticamente quando você vai quebrar o seu produto, quando ele para de funcionar, você vai precisar de um novo produto. Então, era a partir daí que eles compravam. Né? Esse foi o pensamento toyotista, baseado basicamente no consumismo. Né? E esse foi o embasamento, né, para o modelo aí do terceiro e para a quarta revolução industrial, né, produtos de qualidade, né.
Então, esse foi o nosso penúltimo assunto. Agora a gente vai entrar no último assunto, que eu acho que é o mais importante de hoje, que é a geopolítica, gente. Então, aí ainda? Sim, beleza. Vamos lá, então, último assunto de hoje. Então, quando a gente fala de geopolítica, a gente tem que entender, basicamente, o que é geopolítica, né? Tá quase durando tempo aqui. A gente tem que entender que a geopolítica, basicamente, elas são estratégias, né, que uma nação adota para resolver conflitos, né? São estratégias que elas adotam para se relacionar com outras nações. Isso é geopolítica, né? Aí, outra pergunta interessante. Por que existem tantos conflitos no mundo? Por quê? Existem diversos tipos de motivo, explicação, né? Então, são conflitos religiosos, são conflitos por energia, são conflitos regionais, são conflitos religiosos, a gente tem uma infinidade de motivos para esses conflitos. O que seria aí uma região estratégica? É uma ótima pergunta. Responda aí no chat depois. Aqui, a gente tem aqui alguns exemplos muito importantes, que eu acho que vocês já devem ter visto nas provas por aí, né? São manchetes, né, de acontecimentos que a gente teve aí nas últimas décadas, né? Nesse primeiro aqui a gente pode enxergar palestinos, né, queimando fotos de Donald Trump e bandeiras dos Estados Unidos. Isso aconteceu nessa época, mas também acontece hoje, porque basicamente depois da tensão que teve entre a Síria e os Estados Unidos, né? Isso vai ficar para nossa live. Nessa outra foto aqui, a gente está vendo a Catalunha, né? Que ela basicamente queria se tornar, né, independente do Estado, do seu país, de sua nação, Espanha, né? Coisa que as pessoas enxergavam com bons olhos na época, né? Por se tratar de um regime militar. Aqui nessa foto a gente consegue enxergar crianças, né, chorando após a invasão dos americanos no Vietnã, né? Foi um conflito muito pesado, né? E que ficou marcado na nossa história aí. Nessa foto aqui a gente consegue ver a Praça da Juventude, né? Foi um evento que aconteceu na China, né? Onde estudantes se mobilizaram para protestar contra o regime político do país, né, de Xangai, que também é uma espécie de uma ditadura, né? Onde o poder se perpetua na mesma família por muito e muito tempo. Aqui a gente consegue ver os berlinistas, né, os alemães, após a queda do Muro de Berlim, né? Então tinha muito essa questão da divisão da Alemanha, né? Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Então esse foi um momento também muito importante na história. Então a gente tem que entender que a geopolítica ela é vista com bons olhos, né? Aqui também outros exemplos importantes, a gente consegue enxergar aqui, ó, o McDonald's, né, na Arábia. Então, sabe que a Arábia também é um país muito fechado, né? É um país que tem, sim, muitos conflitos, né, com o Ocidente. Nessa foto a gente vê meio que uma resposta dos muçulmanos. Por quê? Porque eles meio que começam, né, a produzir produtos, né, pensando em atacar, né, os ocidentais. No caso aqui, enquanto a gente tem a Coca-Cola, eles têm a América Cola, né? Claramente fazendo uma versão de que eles não precisam dos produtos ocidentais. Então, a gente vai falar, aqui vou citar, né, alguns conflitos importantes que sempre aparecem em provas, né, como a Guerra Fria, o 11 de setembro, o conflito, né, árabe-Israel, e o Estado Islâmico também, que virou alvo na imprensa aí nos últimos anos, e também a guerra na Síria. Então, sobre a Síria, eu vou dar um pequeno contexto para vocês, só, que eu acho interessante vocês saberem, né? É uma região que sempre teve, assim, um grande histórico de conflitos, né? Sempre teve. A gente tem que entender que lá a gente tem a população, a sua grande maioria ela é muçulmana, né? Então a gente tem diferentes tipos de correntes. Então a gente tem os sunitas, né, e os xiitas. Os sunitas são os considerados mais radicais, né? Então são mais agressivos. E nessa região a gente sempre teve uma constante guerra de poder, né? Então uma guerra de poder,
uma guerra entre povos, uma guerra por religião. Então, sempre ficou meio que indefinida por que esses conflitos aconteciam, né? E aqui embaixo eu coloquei uma fotinha que resume muito isso para vocês. É interessante a gente falar isso, porque nessas regiões a gente sempre tem diversos tipos de aliança, né? Essas alianças, elas são, assim, sempre vistas com bons olhos pelos ocidentais. Então, quando surgiu o Estado Islâmico, realmente surgiu numa hora meio que inesperada. E eles sempre vinham com esse discurso de ódio muito grande, né? Porque enquanto eles queriam combater a Síria e os outros grupos rebeldes, né, coisa que o Estados Unidos também queria, automaticamente eles meio que viraram alvo de todo mundo também, porque eles meio que queriam sim mandar um recado, né, para todos os países que chegarem perto ou quisessem bater de frente com eles. Então a gente tinha aqui, no mesmo momento em que a Arábia queria, né, era contra o Estado Islâmico, e os americanos também eram, a Arábia era contra os Estados Unidos. Então, era uma coisa meio louca a gente saber disso, né? Então, o Estado Islâmico também era contra o Irã, só que o Estados Unidos também era contra o Estado Islâmico. Então, era uma salada de fruta que a gente não consegue entender. E isso se deve muito também pela questão militar e dos governantes também. Então, a gente viu milhares de guerras, milhares de conflitos que aconteceram aí nas redes sociais, no Twitter. Então, muita coisa aconteceu nos últimos anos. Aqui falando um pouquinho sobre a guerra na Síria, o que é interessante a gente saber é que nesse lugar, né, a democracia não existe. Então, normalmente lá, a gente tem sempre mais de um governante, né? Então, a gente sempre tem um representante religioso, né? O ditador do local, o presidente. Então, sempre fica um poder muito dividido, né? E, geralmente, se você é contra o governo, você é perseguido nessa região, né? Então, aqui eu coloquei essas fotinhas para poder vocês conseguirem ilustrar que existiam diversos tipos de grupos que eram contra o governo, né? Começaram a se rebelar contra o governo, foram grupos rebeldes e que a partir do momento em que todos eles eram contra o governo, eles não se uniram contra o governo. Eles começaram a disputar entre si, né? Então, eles tinham diversos tipos de grupos rebeldes, né? Onde um não concordava com o outro e todos eram contra o governo. Então foi a partir daí que uma guerra civil gigante começou a brincar ali no quintal da Síria, né? Foi uma coisa muito pesada também. A partir daí também, então, muitas das alianças elas começaram a se formar, né? E tudo que eles não queriam, né, é que isso virasse aí uma terceira guerra mundial, porque a partir do momento em que a gente vê que os Estados Unidos começa a aliar, né, começa a ajudar diversos tipos de grupo, e a Rússia começa a se envolver na história, muitas coisas começam a passar na cabeça, né? E muita gente começou a associar também o Estado Islâmico com o grupo da Al-Qaeda, né? E a gente sabe que o estilo que eles trabalham estão totalmente diferente, né? Porque o Estado Islâmico ele é um grupo mais recente, é um grupo mais novo, é um grupo que trabalha muito na cabeça das pessoas. Eles trabalham muito com recrutamento. Então, eles foram cada vez mais crescendo nessa região, se expandindo para diversos tipos de região dentro do Oriente Médio. Então, chegou um momento que eles não estavam somente no Irã, eles estavam no Iraque, estavam na Arábia, e isso começou, assim, numa escala muito grande. Então, a partir do momento que você derrubava um grupo do Estado Islâmico, 2, 3 começaram a aparecer do lado, né? Então, era uma coisa muito, muito, muito pesada mesmo, né? E, bem, esse foi o motivo de vários atentados acontecerem aí nos últimos anos, principalmente na Europa, né? Quais foram as consequências principais disso, né? A gente teve diversos tipos de extermínios, né, civis principalmente, nessa região, e também a fuga dos refugiados, né? Dos que conseguem fugir nesses locais, eles basicamente procuram uma nação que os receba, né, em busca de proteção.
Então, a gente tem diversos tipos de casos, né? A gente tem os Estados Unidos, né? A gente tem aquela treta de fronteiras com o México, a gente sabe que tem os brasileiros que constantemente estão abrigando os refugiados, entre outros países aí. Mas a gente sabe que, normalmente, eles não são vistos com bons olhos, né? Sim, tem, assim, essa xenofobia, né? Porque toda vez que alguém vê um árabe, um muçulmano, normalmente já vai associar eles a terroristas, e entre outros, a gente sabe disso. Beleza, gente? Então essa foi a geopolítica, então a gente vê que é muito mais do que guerra, é muito mais do que conflito, e a gente sabe que isso envolve muita coisa, envolve a eleição, envolve estratégia, envolve a ONU, né? Então a gente tem diversos tipos de blocos econômicos, a gente tem o NAFTA, a gente tem o Mercosul, a União Europeia, tudo isso faz parte da geopolítica, beleza, gente? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar, podem mandar mensagem, essa aula que vai para o YouTube também, e é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, aos que ficaram, né? De verdade, gente, muito obrigado mesmo. E se tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí, que eu tô aqui à disposição de vocês. Obrigado, Nicole, Alice, Newton, Tainara, todo mundo que ficou aí, gente, de verdade. Vamos encerrar a gravação aqui.